Nessa semana em que novos atentados na Bélgica, no Iraque e no Paquistão tiraram a vida de centenas de pessoas, você vai conhecer um brasileiro que trabalha na linha de frente da guerra ao terror. O que ele faz é ajudar os refugiados de territórios tomados pelo Estado Islâmico. Pessoas que devem escolher entre obedecer aos radicais ou tentar escapar com vida. Algumas dessas pessoas vieram para o Brasil. Essa é a nossa reportagem da semana. Um povoado vazio. Agora a gente está em Telskuf, que é o limite entre o Estado Islâmico e o Exército Curdo. Todas as casas foram abandonadas. Uma população inteira fugiu do terrorismo. 12 mil pessoas simplesmente foram embora daqui, expulsas pelo Estado Islâmico. A cidade de Telskuf fica no norte do Iraque. Aqui foi um lugar dominado pelo Estado Islâmico durante algumas semanas. Estas imagens foram gravadas pelo brasileiro Homero Aziz. Ele conseguiu entrar na cidade logo depois que o exército retomou a área. A gente está exatamente 2 quilômetros da base mais próxima do Estado Islâmico e a 1 quilômetro da cerca que separa o território controlado pelo Exército Curdo e pelo Estado Islâmico. Conversamos com Homero em São Paulo. Senti a tensão, né, de que a qualquer momento se o Estado Islâmico invadisse aquele vilarejo, certamente há o risco de todos morrerem. Homero é pastor protestante e vive no Oriente Médio há pouco mais de um ano com a mulher e o filho. Ele trabalha numa organização não governamental de apoio aos refugiados da guerra no Iraque e na Síria. Vê de perto o sofrimento dos cristãos que precisaram fugir do Estado Islâmico e ajuda muitos deles a encontrar uma nova casa, inclusive no Brasil. A gente teve contato com pessoas que tiveram familiares que foram assassinados, que tiveram pais ou mães ou irmãos que foram sequestrados e tiveram que pagar centenas de milhares de dólares de resgate. A gente teve contato com pessoas que tiveram amigos ou parentes que tiveram garotas que foram sequestradas e abusadas. Os métodos do Estado Islâmico ficaram conhecidos no mundo todo depois que o grupo passou a divulgar vídeos de tortura e morte na internet. Após invadir uma região, o Estado Islâmico obriga as famílias a entregar tudo o que têm. E o pior, a seguir as ideias radicais que eles defendem. Entre os perseguidos pelo grupo terrorista estão pessoas de todas as religiões, inclusive muçulmanos. Na Europa, o Estado Islâmico patrocina e organiza atentados terroristas. No Oriente Médio, o objetivo principal é conquistar territórios. O Estado Islâmico é um dos tantos grupos terroristas surgidos no contexto das turbulências do Oriente Médio, um grupo que atua com o objetivo de conquistar poder, seja através de uma expansão territorial, que ele fez de uma maneira muito rápida, avassaladora durante um ano, de 2014 até julho de 2015, seja expandindo a sua ideologia, seja agregando outros grupos para a sua sigla. O presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana, Nasser Fares, explica que as atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico não têm o apoio da maioria dos muçulmanos do mundo. Esse Estado Islâmico, na verdade, não deveria chamar islâmico, deveria ser Estado do terror. Porque são pessoas que são formadas não por muçulmanos, são fanáticos, são psicopatas, são maníacos que não seguem o islamismo. O Estado Islâmico é atacado dia a dia por uma coalizão, da qual fazem parte os Estados Unidos, a Rússia, a França e a Bélgica, mas também os exércitos do Iraque, da Síria e do povo curdo. O grupo terrorista já chegou a conquistar mais da metade da Síria e 1/3 do Iraque. Nos últimos tempos, os radicais vêm perdendo território. A população das cidades conquistadas tem duas opções: aceitar ou fugir.
Os atos de tortura do grupo provocaram uma fuga em massa. Em 2 anos, já são mais de 5 milhões de refugiados. Pessoas comuns, mulheres e crianças que são atingidas quando menos esperam. Para onde vão essas pessoas? Onde elas conseguem abrigo? O trabalho de Homero é ajudar. Ele distribui cestas básicas e nesta clínica consegue atendimento médico e odontológico de graça. Nas tem 20 anos. Estudava medicina no Iraque quando a cidade em que vivia foi dominada pelo Estado Islâmico. A jovem de família cristã conta que era impossível continuar ali. Must live Muslim, or they will be Muslims, or they will be killed. A casa, a faculdade, os amigos, tudo ficou para trás. Homero conta que a jovem trazia o desespero nos olhos. Ela estava depressiva, ela chorava, ela não se relacionava com ninguém, sempre muito triste. E ela fala muito bem inglês e ela tinha estudado 1 ano de medicina. Então a gente decidiu trazer ela como voluntária para servir conosco na clínica. Este homem conta como os radicais identificam a população cristã. They are starting to making the ensign, Arabic letter for Nazareth, which means the Christian. كيف يعيشون معاهم هاي المدينة؟ الكنائس ممنوعة. A fuga em massa produz paisagens como essa. Nas ruas, apenas alguns soldados. Casas e carros abandonados. E muitas das casas que a gente visitou, que a gente passou em frente nessa viagem, estão com pichações escritas: essa propriedade pertence ao Estado Islâmico. Ou foram destruídas, foram invadidas pelo Estado Islâmico e foram saqueadas. Dona Noura chegou ao Brasil no final de 2014. Na Síria, a casa dela foi arrasada pelo Estado Islâmico. Ela não fala português ou inglês, se comunica apenas em árabe. A filha Sharon ajuda a traduzir a tristeza da mãe. أكثرهم البلور مكسر والحيطان مسقبة ما في باب. There's no door, and all the windows was broken. في غرفتين فاضيات. And 2 of the rooms is completely empty. They wrapped most of things at home. Ela está contando que quando ela voltou para a casa dela em Alepo, a casa já estava sem porta, sem janelas, as salas vazias, os quartos vazios, as coisas tinham sido roubadas. Destruição por lá. Dona Noura fugiu com o marido depois que o Estado Islâmico invadiu a cidade em que eles viviam. O casal foi para a Turquia, onde a filha estudava. Na época, o pai de Sharon, um empresário, estava inconformado por perder tudo o que tinha e decidiu voltar. Eles tinham 4 casas, 2 empresas. Ele queria fazer um pouco de dinheiro para viver melhor na Turquia. E aí, nessa despedida, ela sentiu que não veria mais o pai dela. E aí ela pediu, ficou com o relógio dele, ficou com uma corrente que tinha uma cruz. E ainda queria dar um último beijo, mas ele disse que ia voltar. E ele foi embora sem esse último beijo. Dias depois, o telefone de Sharon tocou no meio da madrugada. Era um terrorista do Estado Islâmico. E ele perguntava quem está falando e ela falava quem está falando aí do outro lado, que esse é o telefone do meu pai. E aí ele leu para ela 40 nomes de pessoas que estavam mortas ali, que tinham sido mortas pelos radicais. E entre esses nomes estava o pai dela, estavam também pastores da igreja, pessoas conhecidos, vizinhos, primos da família. Depois de escapar da morte, Dona Noura e a filha precisam refazer a vida longe de casa. Elas nem pensam em voltar para a Síria. O primeiro desafio foi conseguir onde morar. Mãe e filha vivem em um abrigo na região metropolitana de São Paulo. Este religioso que as ajudou se espanta com o nível de instrução de Sharon.
fala 6 línguas, tem 3 faculdades, 2 mestrados, e eu falei, puxa, que riqueza, né? Então o Brasil é enriquecido quando a gente recebe esse tipo de gente, né? O segundo desafio é conseguir emprego e o terceiro, se comunicar bem na nossa língua. A Sharon chegou aqui há 1 ano e 3 meses e já está falando português e eu acho que muito bem. Mas olha só, posso pegar aqui seus livros? Sim. São todos esses. Isso tudo aqui que você usa para estudar a nossa língua. Enquanto mergulha numa nova cultura, Sharon não esquece as raízes. Essa bandeira de Síria. É a primeira aula, eu trabalho aqui, porque eu trabalho professora de inglês. Então, 1º de janeiro, eu falei, eu quero diferente para mim. Então, eu pego esse material, eu fazendo aqui. Em todo o mundo, milhões de refugiados cristãos e muçulmanos tentam reconstruir suas histórias depois de escapar do Estado Islâmico. Muitos deles com esperança e sem rancor. Toda vez eu orar para meu pai, eu falo para Deus, para abrir a cabeça deles, para aceitar Deus. É muito forte, mas eu perdoo. Deus abençoe. Na Europa, o repórter André Tal visitou um bairro que ficou conhecido como o Ninho dos Terroristas. Um bairro aparentemente tranquilo, que há poucos dias foi palco desta cena. A prisão do homem mais procurado da Europa. Molenbeek é uma região pobre que fica no subúrbio de Bruxelas, mas lembra uma cidade do Oriente Médio. 30% dos moradores são muçulmanos. Entre eles estão alguns dos extremistas do grupo que provoca uma onda de terror na Europa desde o ano passado. O último destes atentados aconteceu nesta semana. Terça-feira, 8 da manhã, horário local. Aeroporto Internacional de Zaventem, em Bruxelas. Os 3 homens que aparecem nesta foto carregam malas com explosivos. Eles se passam por passageiros comuns, mas estão prestes a detonar as bombas. A primeira explosão provoca pânico, gritos e correria. Mães tentam proteger as crianças. Momentos depois, uma segunda bomba é acionada. Os passageiros se escondem entre as malas. Na primeira oportunidade, deixam tudo para trás e fogem. Cerca de 1 hora depois da ação no aeroporto, o terror ataca no centro da cidade. Em pleno horário do rush, uma forte explosão atinge um trem do metrô que partia da estação de Malbec, próxima a prédios governamentais da União Europeia. Esta é a porta de entrada do prédio aqui em Molenbeek, onde há pouco mais de uma semana a polícia prendeu o homem que até então era considerado o mais procurado da Europa, Salah Abdeslam, suspeito de ter participado diretamente dos atentados de Paris. A fuga dele durou mais de 4 meses e durante todo esse tempo, Abdeslam teve a ajuda dos amigos daqui de Molenbeek para se esconder da polícia. Para muitos analistas, os ataques de Bruxelas foram uma represália dos extremistas à prisão de Abdeslam. 2 dos responsáveis pelos atentados em Bruxelas conheciam Abdeslam. São os irmãos El Bakraoui. Ibrahim se suicidou no aeroporto. Khalid se explodiu no metrô. Tudo indica que esta é a mesma célula terrorista que agiu na França no ano passado em um ataque que deixou 130 mortos. Mas por que esses homens deixam de lado a família, os amigos e a vida europeia para se tornarem suicidas? A situação em Molenbeek pode ser uma resposta. O bairro tem 90 mil moradores. Quase todos são imigrantes. Os mais velhos sequer dominam o francês.
40% da população está desempregada. Atrás das ruas que parecem tranquilas, se escondem problemas como o crime organizado e o tráfico de drogas. Este senhor e a filha vivem na mesma rua onde Abdeslam foi preso. Ele diz que o problema é a nova geração, que tem se tornado cada vez mais radical. Muçulmanos praticantes como Abdesmat lembram que o problema não é o islamismo, mas o caminho da radicalização. Morador de Molenbeek, ele diz que a partir do momento em que uma pessoa tem problemas, ela tende a buscar o extremismo. Hoje, o maior desafio das autoridades belgas é identificar entre a população do bem quem são esses radicais e, principalmente, em que momento eles planejam atacar.